Olá, pessoas, estudantes do nosso Brasil, como é que estão vocês? Estou aqui eu, professora Verônica, né, junto com a professora Camila, e hoje nós temos uma convidada super especial, minha alma gêmea, Sharon, jornalista lá do Recife, vem falar um pouquinho para a gente aí dessas questões, né? Como é que está o estudante da periferia nesse tempo de pandemia, né? Então eu passo aí a palavra para a professora Camila, para ela dar continuidade ao nosso vídeo. Oi, Sharon, tudo bem? Eu converso contigo aqui de Minas Gerais. É um prazer, né? Desde já agradecendo aí por você ter esse tempinho para conversar com a gente. Na realidade, hoje eu vou fazer 3 perguntas direto e deixar você livre para responder. A primeira é que a gente gostaria de saber quem que é a Sharon, né? Jornalista, trabalha com o quê em Recife? A segunda seriam quais são as dificuldades enfrentadas pelos estudantes da periferia nesse período da pandemia? E a terceira seria se há alguma relação entre as dificuldades vividas pelos estudantes da periferia com o caso aí que virou noticiário nacional do menino Miguel. Perfeito, gente. Primeiramente, agradecer o convite de vocês, Camila e também a professora Verônica. Eu sou, fazendo uma apresentação bem rápida, eu sou a Sharon Batista, sou jornalista e também trabalho como social media aqui em Recife, Pernambuco, minha cidade natal. Falando um pouquinho sobre a temática, né, sobre as perguntas que a Camila fez, o que acontece? A pandemia, ela viralizou, né? Ela é uma pandemia global, onde todo mundo, independente de sua classe social, está sendo ou pode ser atingida por ela. Isso é fato. A questão é que o Brasil, ele já vivia com outra pandemia, a gente pode dizer assim, que é a questão da desigualdade social. É um abismo que a gente vive há muitos anos, né, desde que Brasil é Brasil, e que quando a gente é acometido por algum tipo de vírus, algum tipo de pandemia maior, alguma doença, a gente percebe o quanto a desigualdade social, ela fica mais nítida, sabe, para todo mundo. E aí, falando especificamente sobre a vivência aqui em Recife, principalmente dos alunos, o que é que acontece? Com a pandemia, o comércio foi fechado, escola, universidade, tudo foi fechado. E esses alunos, eles foram automaticamente dispensados. Então, um dos elos que ajuda na educação e na formação desses jovens, que é a escola de um lado e a família de outro, esse elo ele foi perdido, ele foi interrompido, a gente pode dizer assim. Quando a gente não tem a participação da escola, dos professores, dos próprios colegas de turma na formação, no desenvolvimento mental, né, de comportamento daquele aluno, a gente realmente fica sem saber o que é que pode acontecer. Aqui em Recife, com esses alunos que foram dispensados, quem tem acesso a computador, a internet, a celular, está conseguindo aí ter algum tipo de acompanhamento educacional por parte da escola ou do professor. Quem não tem, mas tem um celular no WhatsApp, também está conseguindo ter esse acompanhamento. Mas a gente sempre tem que pensar naquele estudante que ele não tem acesso a nada. Naquele estudante que muitas vezes mal tem luz dentro de casa. Então, como é que você vai ler um livro? Como é que você vai mexer no celular se você não tem esse acesso ao celular, internet, computador? E a gente sabe que isso existe. E isso existe em vários cantos do país. Mas eu posso dizer para vocês que eu tenho essa impressão, assim, e ela é comprovada pelo que a gente vê e que a gente vive, que no Nordeste, que em Pernambuco, isso tudo é muito mais perceptível. Porque são regiões que são muito ricas em algumas coisas. Eu costumo, assim, acreditar que são muito ricas em questão de natureza, né? Muito ricas em sais minerais, muito ricas em outras coisas, mas em questão de acesso à educação, né, de desenvolvimento educacional mesmo, de acesso à tecnologia, isso é muito limitado ainda para a gente, diferente de outras regiões daqui do país. Então, assim, aqui em Recife, esses alunos foram dispersados e estão tendo acompanhamento. Só que o que é que tem uma outra grande interferência? Aqui a gente tem a merenda escolar, que muitas vezes termina sendo a única refeição ou a principal refeição daquele aluno no dia. Então, quando você fecha uma escola, você também está privando aquele aluno do acesso ao alimento, que é item essencial para respirar, para viver. A gente precisa se alimentar. Só que aí o governo do estado, ele disponibilizou um cartão para os alunos, para que eles e as mães vá no supermercado e faça uma mini
cesta básica, mas que ele tem ali o feijão, o macarrão, o arroz, para ir se virando, né? A Prefeitura do Recife, que é a capital daqui de Pernambuco, colocou algumas cestas básicas, disponibilizou, né, para quem estuda em escola municipal, em creche, e disponibilizou para esses alunos, mas realmente é uma cesta básica da básica. Então, num dia o aluno ele tem acesso ao alimento, ele tem acesso ao convívio escolar, ele tem acesso à educação. No outro dia ele está trancado dentro de casa, sem acesso a todos esses recursos e muitas vezes sozinho, porque por mais que algumas empresas estejam agora de home office, tem outros setores essenciais, né, que não pode parar. Então, assim, se a mãe, o pai trabalha, né, seja como segurança, como empregado doméstico, como outras funções essenciais, automaticamente esse estudante ele vai ficar sozinho. Ele nem tem a família e nem tem um convívio escolar. E aí a gente fica muito preocupado com o que é que esse jovem está fazendo agora. Se ele ainda tem acesso à internet, será que ele está usando da melhor maneira possível? Ou se ele não tem acesso à internet, o que é que ele está fazendo nesse tempo livre? Ir para a rua, ele sabe que não dá. Só que, ao mesmo tempo, trancá-lo dentro de casa também não pode. Inclusive, é proibido, né, por lei, é cárcere privado, enfim, é outras jurisprudências, digamos assim. E aí, aqui em Recife, eu moro numa comunidade na zona oeste do Recife, né, no bairro da Mangueira, o nome. E aí, quanto vivência, mesmo quanto jornalista periférica, eu percebo que eles ficam dentro de casa, mas isso não quer dizer que eles estão se concentrando no estudo. E aí, depois desse período, porque a gente já está em mais de 3 meses nisso de pandemia, eles estão indo para a rua. Então, às vezes saem protegidos, às vezes não. E aí a gente aumenta esse risco de contaminação. Então, como a gente pode gerar uma comunicação efetiva para esses jovens, para esse público? Eu faço parte de uma ONG que atua há mais de um ano aqui no bairro onde eu moro. Essa ONG se chama Projeto Cidadão Recife, onde ela atua diretamente no atendimento a esses jovens que vivem em vulnerabilidade. Seja vulnerabilidade, assim, questão psíquica mesmo, né? Seja questão de alimentos, assistência social. E aí, nessa ONG, ele dispõe de um advogado, né, que faz esse atendimento popular. Ele é um comunicador popular e é presidente da ONG. Então, ele atua muito diretamente mesmo com os jovens, no atendimento, no aconselhamento, orientação jurídica também, que às vezes se faz necessário. E também tem assistente social, que também trabalha mais nessa parte mais psicológica, mesmo de entender a problemática da família, como eles, quanto ONG, podem ajudar. E aí a gente já tinha esse trabalho, né, há mais de um ano, só que aí com a pandemia isso se agravou e a gente precisou se adaptar e trabalhar em outras frentes. Então a gente vem aí atuando com doações de cestas básicas, a gente vem trabalhando uma comunicação nas redes sociais, seja ela Instagram ou Facebook, o que é a ONG, como se tornar um voluntário, como você pode doar, por que se investir em ONGs. A gente traz várias temáticas aí para poder ajudar na comunicação e na disseminação da informação real, né, da informação verdadeira e de uma linguagem que aquele estudante que já conhece a ONG fisicamente e que vai passar a seguir a gente nas redes sociais, ele se sinta acolhido, ele se sinta, ele veja ali um canal de informações verdadeiras, precisas e que fale uma linguagem que ele está acostumado a falar, que ele está acostumado a se comunicar com o público. Então, a forma de se comunicar é muito importante para você estreitar laços ou afastar aquele jovem. E aí eu entro, inclusive, na questão da educomunicação, né? Paulo Freire trabalhou muito isso, que é quando você alinha ferramentas da comunicação para ajudar na formação das pessoas, ou seja, para atuar diretamente nessa comunicação, na comunicação e na educação. E aí a gente vem trabalhando quanto ONG frente a isso, mas também ajudando essas famílias de uma forma mais, como é que eu posso dizer assim, mais imediata. Então a gente consegue a doação de cestas básicas, de pão, de iogurte hoje, e amanhã a gente já está distribuindo, a gente faz os registros disso e eles agradecem. Então a gente usa toda uma comunicação, a gente tem uma Kombi toda adesivada, a gente sai com 5 caldeirões de sopa distribuindo, a gente sai com 600 pães, tudo isso fruto de doação, né, que toda a equipe de voluntários, porque é totalmente voluntariado. Então, a gente, acho que dentro do contexto geral que a gente está vivendo, dentro de todas as problemáticas, a gente enxerga que a gente precisa fazer alguma coisa e continuar cuidando do outro.
Se antes a favela era nós por nós, era a gente mesmo, a gente tem que se cuidar. Hoje, nessa pandemia que a gente vive, imerso nesse abismo de desigualdade social, a gente entende que é ainda mais importante a gente se cuidar. A gente olhar para o outro, se a gente vai no supermercado comprar pão, a gente perguntar se o vizinho vai querer pão também, porque pão todo mundo come, então provavelmente ele vai querer, então você já evita que ele saia de casa, você leva o dinheiro, você compra pão para todo mundo da rua, então aí você já fez a sua, digamos assim, sua boa ação do dia. E é nessas pequenas atitudes, assim, que a gente pode ali estar protegendo, né, seja aquele senhor, seja aquela pessoa do grupo de risco ou não, e a gente também está fazendo alguma coisa pela melhoria de todos, né? Eu acho que continuar pensando na ideia do coletivo. E quando você está imerso no mesmo mundo, que é nesse mundo realmente quem é mais pobre, que tem mais limitações assim, de acesso a outras informações, acesso a médico, enfim, a saúde, você tem que ainda mais se preocupar com esse público. Já que eu tenho uma formação de ensino superior, já que eu tenho acesso a fontes enfim, de educação, de formação, por que não usar isso alinhado à minha vontade de querer ajudar e entrar em algum grupo para poder ajudar realmente outras pessoas? Eu acho que é assim que as periferias elas têm se organizado aqui em Recife. Pronto, boa colocação. Fala só um pouquinho para a gente, Sharon, você já trouxe, né, dessa vivência riquíssima aí para a gente, né? Isso tem alguma coisa a ver com esse caso, né, do menino Miguel, que a gente viu aí recentemente na mídia e foi aí na sua cidade? Então, se para a gente do Brasil já foi, né, bastante comovido, mas pense que para vocês que vivem, né, essa situação, que de perto viram essa situação acontecer, deve ter sido ainda mais dolorosa. Aí a nossa pergunta é, se isso tem alguma coisa a ver com essa questão da educação, ou é reflexo, ou uma coisa tem a ver com outra? Explica para a gente aí um pouquinho. Sim, pois é, o caso do menino Miguel, né, que chocou não só a gente aqui em Recife, Pernambuco, mas tomou proporções nacionais, né? A gente vê aí nos telejornais, nos grandes sites e jornais diariamente pautando esse tema, porque esse tema, a gente fala novamente sobre a questão do abismo, esse tema, ele é um reflexo, tudo que aconteceu com o Miguel é um reflexo da desigualdade social que a gente vive, que não é de hoje. E também da questão do racismo estrutural, que quem é negro e quem é pobre e vive aqui no Brasil já encarava desde antes de pandemia. A gente pode dizer assim, que o grande câncer da sociedade é o racismo que a gente vive diariamente. E quem é preto, e quando você é uma pessoa preta e você é pobre, isso ainda fica mais escancarado. O caso do menino Miguel, ele realmente abre portas assim para várias temáticas, abre um leque de temáticas para se trabalhar. Mas, com toda certeza, a questão da desigualdade social, a questão desse racismo estrutural que a gente vive. Quem foi que disse que empregada doméstica é serviço essencial? Né? Por que serviço social? Porque, assim, quem tem condições de pagar uma empregada doméstica é uma pessoa que tem um bom poder aquisitivo. E essa pessoa que está em casa, ela não teria condições de fazer minimamente os serviços de casa, enquanto a gente está uma pandemia global e tem todo mundo ficar resguardado. Por que você tirar aquela sua empregada doméstica, que é uma pessoa como qualquer outra, né? Você tira ela do convívio familiar, ela que tinha um único filho, né? Uma criança de 5 anos de idade, que não estava indo para a creche porque está fechado, né? A avó que sempre ficava com essa criança não podia, naquele dia especificamente não podia, e ela também não podia faltar ao trabalho, porque se ela faltasse ao trabalho, ela poderia ser demitida, poderia ter o dia descontado, poderiam várias coisas negativas acontecer com aquela mulher. Então, vamos agora trabalhar a empatia, se colocar no lugar do outro. Será que você, se estivesse no papel dela, da Misty, Renata, será que você também não iria trabalhar? Você iria dizer que não ia? Você iria, desconta, pode me demitir? Se a gente vive num mundo, num país que a gente precisa do emprego, daquele dinheiro para tudo, assim, para pagar a casa, para fazer a feira, para tudo. E se você perde aquele emprego, amanhã você não vai ter o que comer. Porque a gente trabalha de dia para comer de noite. É assim a maioria das pessoas do Brasil. Então, essa mulher, ela tinha o direito, foi dado a ela o direito de dizer que não ia trabalhar? Não foi dado, porque para a mente da patroa, do patrão dela, era um serviço essencial e ela não poderia deixar de ir, porque a dondoca lá, né, a mulher que poderia muito bem cuidar da casa e do filho,
tinha que fazer as unhas. Então, ela tinha que fazer as unhas e precisava de uma empregada que cuidasse do filho dela e que fizesse o alimento. E aí, o filho da Mintz não teve essa mesma assistência, digamos assim. Não teve a mãe, não teve a presença da mãe por perto, não tinha o que fazer, o pai mora no interior, num sítio, a avó não podia ficar com ele, a creche estava fechada. O que essa mãe podia fazer? Deixar o menino sozinho em casa? Isso não é uma opção. Arrumar alguém para ficar? Não tinha ninguém. Creche estava fechada. É ir para o trabalho e levar o menino ou ficar em casa e ser demitida. Então, diante desse dilema, sozinha, enfim, com todo o contexto, ela teve que levar a criança. E aí toda a atenção, todo o amor na criação dos filhos da patroa que a Mirtes teve, ela não teve isso de volta, não houve a reciprocidade, não houve a empatia, não houve a paciência, não houve a troca, não houve nada. E aí, esses dois pontos, assim, eu acho que é muito baseado nessa questão do racismo, mas também muito baseado nessa questão da desigualdade social, da gente não ter o direito de escolha, da gente realmente ter que trabalhar de dia para poder comer de noite, e que a gente não tem como optar, a gente se vê contra a parede e sendo obrigado a ceder essas pressões dessa questão trabalhista, exploratória, escravocrata. Sim, quem diz que a gente não vive na escravidão ainda tá morando em outro planeta, porque essas relações de trabalho que sugam todos os nossos direitos diariamente e que principalmente prejudica quem é pobre, principalmente prejudica quem já vive num contexto de desigualdade muito grande, é quem realmente sofre com tudo isso. E aí, infelizmente, quem define essas leis é quem não vive a realidade de quem é pobre, de quem está aí imerso num mundo de desigualdade. E que é muito difícil você sair desse contexto, é muito difícil você conseguir sair, você conseguir prosperar, você conseguir subir um degrau na vida. Porque ela não tinha escolha, ela não ia deixar o filho sozinho em casa. E aí ela precisava trabalhar. Ela levou o filho, ela teve toda a empatia, cuidado com a casa e com o filho da patroa, mas ela não teve essa reciprocidade. Então, eu acho que ele se tornou algo muito grandioso de repercussão nacional por causa de várias questões, né? Essa questão do racismo, da desigualdade, mas também do não direito de escolha da empregada dizer ficar em casa, não ter condições de trabalhar, estamos no meio da pandemia, se vire com, enfim, sua família. Ela não pôde fazer isso. E, infelizmente, aconteceu essa tragédia, esse crime, né? Realmente um crime, e que a gente espera aí que seja resolvido, que a justiça seja feita da melhor maneira possível. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, muitas coisas não são bem resolvidas, mas eu acho que, por causa justamente da repercussão, de tudo que essa temática desse caso Miguel representa, eu acredito que a gente vai ter um desfecho favorável, questão da justiça pela vida de Miguel perdida, sabe? E a gente torce muito por isso, né? Então, a gente encerra, né, esse quadro de hoje, né, esse vídeo. Você trouxe realmente palavras muito belas, né? São palavras belas de uma realidade triste, na verdade, né? Uma realidade triste, cruel, mas que ela existe. A gente não pode escondê-la, a gente não pode colocar debaixo do pano. Exatamente porque é uma realidade da maioria dos brasileiros, né? Então, nós nos despedimos aqui, né? Um beijo da Bahia. Sharon, muito obrigada. Mais uma vez, né, essa realidade da pandemia, né? Ela afeta a todos, mas afeta de forma totalmente diferente. E você abordou isso de forma muito bem. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, gente. Eu que agradeço. E precisando, estamos juntos. Se cuidem, fiquem em casa, cuidem dos seus. E até a próxima. Tchau.